Hora da questão comentada, você viu aí, pá, verbo. E hoje eu trago uma questão comentada da Fundação Carlos Chagas, que é a banca que mais elabora concursos, sobretudo os concursos de tribunais no Brasil, e é uma questão sobre verbo do ano 2019. Acompanhe comigo aí na tela. Considere os seguintes trechos. Ao impedir que o infante indefeso fique protegido contra determinada doença, a enfermidade continue a se propagar pela população. As campanhas de vacinação exigiram esforço hercúleo. As expressões verbais estão correta e respectivamente substituídas por verbos flexionados no mesmo tempo e modo em. Vamos lá. Será que ao impedir que o infante indefeso fique protegido, ao impedir que ele fique protegido, ao impedir que ele se mantenha protegido, ou ao impedir que ele se mantém protegido? Será que é mantenha ou é mantém? Então vem cá. Você não tem a questão toda aí. Então você vai ter que acompanhar meu raciocínio. Estava assim, ainda que o infante fique, ainda que ele se mantenha ou ainda que ele se mantém protegido? Pensou? Na tela. A enfermidade continue a se propagar. A enfermidade permaneça ou a enfermidade permanece? O que você acha que é? Que ela continue a se propagar. É que ela permaneça ou que ela permanece? E, finalmente, as campanhas de vacinação exigiram esforço hercúleo. Elas requiseram ou elas requereram? As campanhas requiseram esforço ou requereram esforço? Então, mais uma vez, fique, continue e exigiram. Pense aí. Pois é, meu amigo, essa questão falou algo que muitas vezes a FCC cobra. Quem já fez prova da FCC já viu esse enunciado de você achar verbos que estão nos mesmos tempo e modo. Se o seu foco de estudo é a Fundação Carlos Chagas, você não tem que preocupar se chama pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro. Não, eles não vão perguntar o nome. Eles vão perguntar isso aí. E aí, meu amigo, eu tenho o verbo ficar, que eu quero que você imagine ou perceba o seguinte. Se eu digo assim, ela fica sozinha o dia todo. Ela fica sozinha o dia todo. Observem que isso aqui é uma afirmação que eu fiz. Essa frase aqui tem um tom afirmativo. O modo verbal que exprime um tom afirmativo é chamado de modo verbal indicativo. Não pode ser negativo, não pode. Eu não venho amanhã ao estúdio. Eu não venho. Eu estou afirmando, mesmo que tenha um não. Vamos trocar esse afirmativo por declarativo. Todas as vezes que se declara alguma coisa, isso se chama modo indicativo. Quando eu falo assim, talvez eu fique sozinho também. Eu afirmei alguma coisa? Afirmei. Só que agora a forma fica virou fique. Aliás, o que era com A virou com E. E aqui o que está dando tom é esse talvez. Quando eu digo assim, eu fico sozinho todos os dias, eu estou usando uma frase no indicativo. Talvez eu fique. Isso aqui confere um tom de dúvida. Não é certeza. A afirmação é uma certeza. A dúvida não. Isso é o que se chama modo subjuntivo. Tá? Então, o modo indicativo exprime
uma certeza, faz uma declaração, e o modo subjuntivo exprime uma dúvida, ou seja, ele levanta uma hipótese. Então, a partir desse verbo, eu defini para vocês o que são os dois modos verbais. Vai lá na tela. Lá no texto da FCC, ao impedir que o infante fique protegido. Eu não estou dizendo que ele fica protegido. Pode ser que ele fique. Talvez um dia ele fique. Isso é imperativo, isso é modo subjuntivo. Se você pensou em se mantenha, você acertou. Não pode ser se mantém, como está na letra B de bola e D de dado. Por quê? Vem aqui. Ele se mantém sozinho. Ele se mantém sozinho. Isto é, não é sustentado por ninguém. Talvez eu me mantenha também. Pode observar que agora eu fiz uma troca. Ele se mantém para eu me mantenha. Eu não posso colocar assim, ele se mantenha sozinho. Não dá. E nem talvez eu me mantenho. Isso é vício. Na verdade, isto aqui é indicativo e isto aqui é subjuntivo. Portanto, na tela, se você fez uma aposta agora há pouco, olha lá comigo, entre mantenha para a primeira, você está entre a letra a letra C e a letra E. Depois você tem assim, a enfermidade continue a se propagar. Vem aqui. Quando eu digo, a moça continua bem. Talvez não continue mais o curso. O verbo continua, a moça continua bem com A, do verbo continuar, é a forma do verbo no indicativo. Porque quando eu coloquei um talvez, eu passei a colocar uma hipótese, então talvez eu não continue. Então esse é o modo subjuntivo. Então vai lá na tela. Quando fala a enfermidade continue a se propagar, isso é uma forma verbal que está no subjuntivo. Então, você teria que escolher permaneça e não permanece. Estou tirando a letra C. Vem aqui. Ele permanece em casa todos os dias. Indicativo. Talvez eu permaneça com ele. Então, se era um verbo no imperativo, no subjuntivo antes, tem que ser o modo no subjuntivo depois. Então, vai lá na tela. Por enquanto, nós estamos entre a letra A, se mantenha e permaneça, e a letra E. A última. As campanhas de vacinação exigiram. Isso é um modo indicativo. Agora, as campanhas requiseram ou elas requereram? Acertou a questão quem marcou a letra E. Vem aqui. A FCC cobrou duas coisas. A primeira foi a questão nos dois primeiros verbos de indicativo e subjuntivo. Quando eu tenho uma coisa chamada verbo derivado, é um verbo que vem de outro. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho o verbo intervir, não teve esse verbo aí na questão, não. Quero que você veja que dentro do verbo intervir, tem o verbo vir, com o prefixo inter. Se eu conjugo o verbo vir, eu falo assim, eu vim de táxi. Ok? Eu vim de táxi. Como o verbo intervir é derivado do verbo vir, você pode achar feio, mas eu não intervim na briga. Você pode ter certeza que a pessoa falaria, eu não intervi. Não. Aqui, ó,
eu tenho o vim com o prefixo inter. Ah, professor, é muito feio. Beleza. Mas o verbo derivado conjuga-se como o primitivo. O verbo derivado conjuga-se como o primitivo. Por exemplo, o homem veio até mim. Ele veio. O homem interveio na briga. Veio com inter. Quando eu vier aqui, quando eu intervier na questão, eu verei a possibilidade. Tá? Aliás, verei não, eu virei, que o futuro do verbo vira com i. Eu virei. Fica parecendo que é vir, né? Intervirei. Enfim, verbos primitivos conjugam-se como os derivados. Acontece, porém, que requerer, que foi o que eles fizeram, não é derivado de querer. Toda vez que a gente dá aula de verbo derivado, a gente chama atenção para esse caso, porque esse caso sempre cai. Então, o verbo requerer não é derivado de querer, porque refazer é fazer de novo, recolocar é colocar novamente. Agora, requerer não é querer de novo. Então, por exemplo, eu digo assim, eu quero uma bicicleta. Comi uma sigla aqui, uma sílaba aqui. Eu quero uma bicicleta. Mas não é eu requero a minha aposentadoria. Tem que ser eu requeiro. Se eu quisesse, mas não é se eu requisesse, é se eu requeresse. Se eu quiser, mas não é se eu requiser, é se eu requerer. Por isso que o verbo, olha na tela, é quiseram, mas a forma não é requiseram como está na letra A, é requereram. Então, meu amigo, é uma questão que cobrou modo verbal e cobrou verbo derivado, 2 em 1. São duas coisas que a FCC sempre cobra. Você tem segurança ou não? Eu vou te dar um caminho. Se você entrar, olha aí, no meu site, www.ricardoerce.com.br, nós estamos começando, hoje que eu estou gravando esse vídeo, ainda não tem, se você entrar. Mas nós temos um curso lá chamado curso 10x10, não tem de verbo. Mas você vai encontrar outros assuntos. Eu estou pegando esse curso, vem aqui, chama 10x10, porque eu vou pegar cada um dos itens que se cobram em prova, por exemplo, verbo é um, e escolher 10 questões atuais de 2019 da Fundação Carlos Chagas, e essa resolução das 10 questões com o resgate da teoria custa R$10. É para você não perder tempo e manter o seu português em dia. Então, por enquanto, não tem verbo, mas terá todos os temas. É só você se inscrever lá, né, no site, que você, quando for sendo publicado, vai ser notificado. Então, copia aí o endereço, www.ricardoerce.com.br.